Olá! Já é quase senso comum dizer que a gordura trans faz mal à saúde. Mas o que é que realmente ela pode provocar no organismo se ingerida em excesso? Hoje nós vamos conversar sobre isso com a professora Manuela Mica Jomori, da Faculdade de Nutrição da UFAL. Desde 2010, ela coordena um projeto de extensão que ensina a comunidade como preparar alimentos livres de gordura trans e assim ter uma vida mais saudável. Professora, primeiro, o que é gordura trans? Bom, Miguel, gordura trans, é uma gordura formada artificialmente, a partir dos óleos líquidos vegetais, o óleo de soja comum, que a indústria química faz um processo que torna esse óleo líquido numa gordura sólida, que a gente chama de gordura vegetal hidrogenada. É nesse processo de transformar esse óleo líquido em gordura sólida, ele forma-se ácidos graxos trans, que a gente chama, que é a gordura trans, Então, a gordura vegetal hidrogenada, que muita gente pode conhecer, ela tem gordura trans. Ela é, então, formada artificialmente. Bem, abri o armário, abri a geladeira, vou identificar quais são as gorduras trans aqui. Bom, no geral, a gente encontra nas margarinas, nos alimentos industrializados, bolacha, biscoitos, alimentos processados, congelados, massas prontas, lasanha pronta, pizza pronta e também nos caldos industrializados, caldo de galinha, caldo de carne, que muita gente usa na sopa, O importante é olhar os rótulos e ver se tem um ingrediente chamado gordura vegetal hidrogenada. Se o alimento tiver esse ingrediente, provavelmente vai ter gordura trans. E eu tenho como ter tudo isso na minha prateleira, na minha geladeira, sem o prejuízo da trans? Tem como ter. É só evitar esse tipo de alimento, o que é muito difícil, Porque hoje... A geladeira já está vazia, o armário também. Exatamente, porque hoje em dia a maioria dos alimentos, são industrializados, são processados, as pessoas não têm tempo de preparar a sua refeição, então elas acabam comprando alimentos mais prontos possível para o consumo, O que a gente tenta fazer no projeto, o projeto Zero Trans lá na UFAL, é desenvolver algumas preparações alimentares sem esse tipo de gordura. Tentar fazer algumas receitas que não sejam tão complicadas de elaborar, que sejam práticas e que não tenha gordura trans. No geral, se você utilizar o óleo líquido vegetal ao invés de usar uma margarina, por exemplo, nas preparações, você consegue ter preparações sem gordura trans. Certo, professora. Agora, esse é um conceito que não é tão novo assim, O governo não sabe que isso prejudica a saúde, a vigilância sanitária não sabe, o cidadão talvez até nem saiba. Bom, a gente tem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que regula o que vai ter no rótulo dos alimentos industrializados. E a própria Anvisa está vinculada ao Ministério da Saúde também. O Ministério da Saúde tem acesso a todas as publicações, aos estudos que já comprovou que o consumo de gordura trans faz mal, No entanto, a Anvisa, quando ela vai fazer essa regulação dos rótulos, ela permite que as indústrias de alimentos arredondem para zero o teor de gordura trans quando der um valor assim, abaixo de 0,1 grama de gordura trans por porção de alimento. Então, isso a própria regulação já permite. Então, o que as indústrias colocam nos rótulos? Se der até 0,1 grama na porção de alimento, a indústria vai colocar o quê? Não contém gordura trans, ou 0% gordura trans, E isso para o consumidor, ele vai acreditar que aquele alimento não tem. Mas se tiver escrito no ingrediente, como eu falei, o ingrediente é gordura vegetal hidrogenada, esse nome hidrogenada, provavelmente vai ter gordura trans, mesmo que seja em pequenas quantidades, até 0,1 grama. E essa quantidade que a indústria e a resolução da Anvisa coloca é uma quantidade por porção. Ou seja, os alimentos, vamos supor, biscoito. A porção de biscoito é 3 biscoitos. E ninguém vai consumir 3 biscoitos, Quem vai comprar um pacote de biscoito, às vezes consome até metade do pacote de biscoito e vai ingerir muito mais de 0,1 grama de gordura trans, Então, esse é o grande problema, Porque a informação
que chega não é o que realmente tem, né? Mas é o que a Anvisa estipulou, inclusive foi publicado na semana passada esse limite de 0,1 gramas, que não tem nada comprovado que não vai fazer mal algum, né? Isso é tão grave quanto a negligência do consumidor, né? Que desconhece. Exato. Agora, professora, quais são as reações ou os problemas, né, advindos do consumo da gordura trans? Bom, um dos principais problemas está relacionado com o colesterol, né? Todo mundo já deve ter feito exame de sangue, aquele nomezinho LDL, HDL, né, que é o colesterol. O LDL é o colesterol ruim e o HDL é o colesterol bom. O que a gordura trans, quando a gente consome, ela faz no organismo? Ela eleva o LDL, que é o colesterol ruim, e reduz o HDL, que é o colesterol bom, né? Diferente das outras gorduras, por exemplo, gordura saturada, que está nos alimentos de origem animal, que muita gente não recomenda porque também faz mal, né? Porque ela eleva o LDL, que é o colesterol ruim, mas ela não chega a diminuir o HDL, que é o colesterol bom. Já a gordura trans, que é de origem vegetal, né? Que está na gordura vegetal hidrogenada, ela, além de elevar o colesterol ruim, ela reduz o bom colesterol, que é o HDL. Né? Então, isso pode levar a sérios danos, problemas cardíacos, né? Chamado problema do coração, como a gente diz. Fora outros, quando a gente ingere essa gordura, o organismo ela não reconhece, porque é formada artificialmente. Então a gente não consegue metabolizar, então a gente vai acumulando. E os principais locais no organismo que a gente acumula são nas vísceras, que a gente chama, então a gente começa a formar aquela gordura da região abdominal. Né? Então é muito comum hoje em dia a gente ver até crianças, né? Elas não são totalmente gordinhas, né, cheinhas, elas são gordinhas na região abdominal, às vezes a perna é fininha tal, mas por causa que ela ingere muito alimento industrializado, merenda da escola, né, que é mais fácil de carregar, por exemplo, e às vezes tem gordura trans. Né? Até para facilitar o entendimento, os médicos costumam, né, divulgar que a medição da barriga é o sinal do problema cardíaco, é por isso? Isso, é um indicador, né, um parâmetro que a gente tem para avaliar o problema do coração, né, para mostrar que tem um risco, é avaliar a circunferência do abdômen, né, e principalmente a relação da circunferência do abdômen com a circunferência do quadril, né, se tiver muito elevada, provavelmente a pessoa tem grandes riscos, né, porque é aquela gordura que vai acumulando nas vísceras, como eu falei. Nós vamos a um pequeno intervalo, em 2 minutos nós voltamos.